Fala, turma, tudo bem? Excelente dia, tarde ou noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Primeiramente, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você para falar um pouquinho sobre escala e lucro. Se você está assistindo essa aula, é porque você se inscreveu na nossa Scale Sprint, para você acompanhar o início da Scale Sprint, ou você já faz parte da nossa mentoria SX8, beleza? O meu objetivo aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre como funciona uma sprint e principalmente como que você consegue escalar e gerar mais lucro com o seu negócio, no seu negócio, usando esse método que já é validado por uma série de empresas ao redor do mundo, tá bom? Então, para a gente começar e não ficar aqui de muita ladainha, já vamos começar com o conteúdo, beleza? Vou compartilhar a tela com você e vamos para cima. Bom, é o seguinte. Hoje, então, a gente vai começar a falar sobre a Scale Sprint. Lembrando que a Scale Sprint ela faz parte do nosso projeto da ScaleX, onde a gente tem como objetivo escalar negócios com margem e recorrência, escalar negócios físicos que atendem B2C com margem e recorrência. Então, vamos começar. É o seguinte: quais são os objetivos principais de uma sprint, tá? Primeiro objetivo e o mais importante é que quando você começa a rodar esse método no seu negócio, você vai começar a dar os primeiros passos na independência do seu negócio, ou seja, o seu negócio vai começar a ser mais independente de você. Por quê? Como que a gente faz um negócio ser independente da gente? Processos bem estabelecidos. Eu vou dar um exemplo. Então vamos supor que você está em casa e geralmente é você que lava a louça, certo? E daí você agora tem uma filha e você quer que a sua filha comece a lavar a louça em alguns momentos, por exemplo. Como que você vai deixar a louça para ela lavar? Você vai ensinar ela a lavar a louça, certo? Para lavar a louça existe um processo. Você pega a esponja, coloca detergente, molha a louça, enfim, cada pessoa vai ter o seu processo. Mas o ponto é, você precisa ter um processo para conseguir passar essa tarefa para outra pessoa. Então, a sua empresa, normalmente e provavelmente, ela hoje, toda a área de crescimento dela está nas suas mãos. Então, tanto a parte estratégica como tática e operacional está na sua mão. E se você não tiver online, né, nessa operação, ele não cresce. Então, começar a rodar Scale Sprint, começar a rodar essas sprints dentro do teu negócio para começar a dar mais independência para ele. Segundo ponto, esse método ele é validado ao redor do mundo nas maiores empresas de tecnologia do planeta. Pô, Lê, como que você fala isso, né? Eu vou trazer aqui um ponto importante. Tudo que eu estou fazendo aqui nesse método, ele tem uma base muito forte de growth hacking. Growth hacking é o método mais validado de crescimento exponencial em empresas de tecnologia. Então, toda a base que eu passo para vocês de conhecimento, toda não, mas vamos colocar aí pelo menos 70%, ela tem fundamento em growth hacking. Então, toda essa parte de análise de dados, metodologia, acompanhamento, teste, experimentação, hipótese, etc., tudo isso tem base no Growth Hacking. Então, por que que eu não chamo aqui de Growth Hacking? Porque a gente tem diferenças, né? Dentro dos negócios físicos, tem algumas diferenças que são bem relevantes para negócios de tecnologia. Então, por conta disso, eu adaptei, né, ao modelo para negócios físicos e mudei o nome, inclusive para ter mais a ver com o que a gente fala no resto, né, de todo o resto que eu faço. Beleza? Terceiro ponto, crescimento constante. Quando você aplica isso no seu negócio, é natural que você comece a crescer constantemente. Ou seja, todo mês você vai crescer, beleza? Ali, como que garante? Se você conseguir fazer 2 experimentos a cada sprint, e vamos supor que a sua sprint seja de 15 dias, a gente já vai falar disso, você vai provavelmente, não dá para eu garantir isso, mas eu posso dizer que a probabilidade é muito alta de você conseguir acertar um experimento e ter crescimento a partir dele, beleza? Como que eu digo isso? Porque o dado de mercado é de que de 22 a 25% dos experimentos eles são bem-sucedidos. Então, as hipóteses são validadas. Lembrando que além das que são validadas, tem algumas que não são validadas por completo, mas que também são bem-sucedidas a nível de crescimento. Então, a probabilidade de você crescer todos os meses é muito alta, desde que você execute, e a gente vai falar sobre isso. Quarto ponto, isso aqui vai gerar escala para o teu negócio, vai gerar lucro, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar pilares que vão garantir isso para você, beleza? Vamos seguir.
Bom, então, introdução, o que que é uma sprint, Ale? Sprint, ela é basicamente um período, tá? Onde a gente vai rodar esse método. Dentro desse método existem várias coisas, eu vou falar sobre todos eles. Mas a sprint, ela basicamente é um período, né? E a gente vai, na nossa sprint aqui, ela vai ser de 21 dias. Então, é um período onde a gente vai rodar esse método e vamos descobrir se a nossa hipótese foi validada ou não. Então, a sprint, ela não é uma coisa mágica, tá? A gente vai trabalhar com o método dela para que a gente elabore hipóteses, teste essas hipóteses e descubra qual foi o resultado. Essa é a ideia de uma sprint. Segundo ponto, quanto tempo dura? Isso depende da tua operação, mas aqui a gente vai fazer de 21 dias em grupo, beleza? Mas depois que você aprender a rodar as primeiras aqui em grupo junto com a turma da SX8, você pode rodar sozinho na sua empresa. E dentro da mentoria, você vai ter toda a assessoria para conseguir rodar isso com excelência, beleza? Então, você vai poder rodar. Ali roda os 7 dias, 15, quanto? Vamos pensar que 15 dias é um tempo muito bom, 7 dias é muito corrido, tá? É corrido pra caramba, então você precisa ter uma equipe bem tracionada para rodar em 7. 15 é um tempo legal, 21 dias é um tempo legal, mas já começa a ficar um pouco esticado, e 30 dias é bem esticado. Então, mais de 30 dias já não, a gente já nem pode considerar, não é que não pode, mas não é legal considerar como um método ágil, porque 30 dias é muito tempo para coletar um feedback de uma hipótese que você criou. Terceiro, qual o objetivo de uma sprint? Toda sprint ela tem um objetivo e tem que ter um objetivo claro. Não dá para você começar uma sprint sem saber o que você quer resolver, né? Qual é o problema que você quer resolver, como que você quer crescer. Então, toda sprint a gente vai definir uma hipótese que precisa ser validada e o objetivo da sprint vai ser validar aquela hipótese, beleza? E agora, como funciona? Então, como funciona? A gente vai passar aqui por um passo a passo de como funciona uma sprint, beleza? Primeiro passo é uma sprint, ela tem uma planning e a planning é um dos rituais e das rotinas mais importantes de uma sprint. Então, dentro da planning, eu coloquei aqui coleta de dados. Então, o primeiro passo é a gente ter dados, ter coletado já os dados. Por quê? Quando a gente vai fazer planejamento, se a gente não tem os dados bem estruturados, bem coletados, a gente não vai conseguir estabelecer bons planos de ação. E se a gente não estabelece bons planos de ação, a chance da gente validar a hipótese de conseguir um resultado positivo é baixa. Então, como que eu aumento minha chance de sucesso? Coletando os dados, né? Coletando os dados da maneira correta. A gente vai ter tarefas hoje para você em relação a isso, mas a ideia é você coletar os dados é, de maneira 100% confiável. Não era essa palavra que eu queria usar, mas confiável. Ou seja, você precisa ter dados realistas, dados verdadeiros em relação ao teu funil, tá? Então, vai existir um funil, vou falar dele também. Você vai coletar dados daquele funil para que a gente possa fazer o segundo passo da planning, que é diagnosticar o problema. Então, se a gente chega para a planning sem dados, eu dificilmente vou diagnosticar o problema com base em dados. Vamos lembrar que as sprints, elas são orientadas a números, a dados. A gente não faz as coisas baseado no que a gente acha. Então, se eu vou para uma sprint sem dados, eu vou fazer diagnóstico de problema no feeling. E se eu faço isso, a chance de eu errar é muito alta, muito alta. O nosso feeling normalmente está errado em relação às coisas da nossa empresa. Beleza? Então, primeiro passo, coletar os dados. Chego na sprint com dados coletados. Segundo passo, agora olhando os dados, eu consigo entender os problemas. Então, eu vou olhar para o meu funil, vou ver, por exemplo, caramba, tá vindo um alto volume de lead, mas estou convertendo muito pouco. Então, a gente pode, por exemplo, entender que o problema maior está na conversão, beleza? Então, a minha métrica principal ali pode ser a conversão. Depois a gente vai entrar no indicador, tem outros itens, mas isso fica mais para quando a gente for começar a detalhar as plans, beleza? Terceiro passo, então, identifiquei que está chegando muita gente, não estou conseguindo converter bem. Então, meu problema está onde? Na conversão. Agora eu vou começar a pensar em soluções, tá? Então, quando eu começo a pensar em solução, eu começo a pensar em um monte de coisa. Posso pensar em melhorar script, melhorar a abordagem do cliente, posso melhorar uma série de coisas. Eu começo a idealizar. Então, ideia, é ideação, literalmente. Então, eu começo a trazer um caminhão de ideias para resolver aquele problema mais grave do meu funil, beleza? Depois disso, eu vou priorizar. Então, eu vou pegar todas as ideias que eu tenho e entender qual dessas ideias realmente faz mais sentido eu avançar e testar. Qual delas vai virar uma hipótese, beleza? Então, ou melhor, eu crio as hipóteses e daí eu defino qual das hipóteses eu preciso validar na priorização, beleza? Beleza, defini a minha hipótese. Então, eu sei que agora
A minha hipótese é que se eu criar um script menos passivo e mais ativo na venda, a minha hipótese é que aumente em, sei lá, 10% a minha conversão, tá? Beleza, defini isso, maravilha. Quando eu defino isso, agora eu vou para o plano de ação. Então, por exemplo, um script é uma coisa mais simples de testar. Então, eu vou fazer um plano de ação. Quais são as ações que precisam ser executadas para que a gente possa ter um novo script e testar esse script? Eu vou colocar esse plano de ação, e esse plano de ação tem detalhamento, tem que ter todas as informações, a gente vai falar de tudo isso aqui, e depois disso eu vou para ação, tá? Então, o que que é importante? Olha como isso aqui é uma engrenagemzinha. Primeiro, eu preciso ir para a planning com dados coletados. Beleza. Cheguei na planning, olhei para os dados, entendi o pior problema que eu tenho. Defini o pior problema, eu vou abrir esse problema. Quais são todas as ideias que eu posso usar para resolver esse problema? Fazer para resolver o problema. Abrir. Beleza, agora eu pego todas essas ideias e afunilo de novo e priorizo, né? Como que eu vou, qual dessas ideias eu vou executar? Eu priorizo baseado numa metodologia chamada ICE Score. Então, vocês também vão aprender isso em breve. Dentro, inclusive, desse período aqui da nossa primeira sprint, tá? Então, você vai aprender o que é o ICE Score. Beleza. Priorizei. Top. Agora eu preciso criar um plano de ação. Plano de ação, eu vou pegar e escrever todas as ações, quem é o responsável, quando que vai ficar pronto, etc. E eu coloco isso dentro de uma ferramenta. E daí eu vou para ação. Quando eu vou para ação, o que eu preciso? Eu preciso ter uma ferramenta onde eu possa ver todas as tarefas que estão sendo feitas e registrar os meus resultados. Pô, Ale, que ferramenta é essa? Eu vou fornecer para você gratuitamente uma ferramenta que eu chamo de Basecamp, tá? Que ferramenta é essa? Basicamente, o que eu fiz? Existe uma ferramenta chamada Notion, né? É uma ferramenta bem bacana de tecnologia, que dá para fazer muita coisa nela. E eu criei lá dentro uma outra ferramenta, uma ferramenta chamada Basecamp, um template, basicamente. E você vai ter acesso a esse template. Então, você vai pegar esse template e vai colocar todas as informações lá, todas as tarefas, responsável, vai colocar as pessoas lá dentro. Enfim, você vai organizar tudo lá dentro do teu Basecamp. Depois disso, aí a gente começa a execução, tá? E daí, dentro da nossa execução, dentro da nossa etapa de action, a gente vai ter as nossas rotinas que precisam ser executadas também. Então, não é uma coisa simples rodar uma sprint, mas é muito bacana, tá? Porque gera muito resultado. Como que eu faço ali para monitorar? Simples. Tem alguns rituais. Primeiro é a planning, que a gente já fez ali, a gente acabou de falar dela. Coloquei tudo no Basecamp. Agora começa a executar. Todos os dias eu faço uma daily operacional. Daily é uma reunião rápida com as pessoas que estão envolvidas. A gente já vai falar do squad. Depois, toda semana eu faço uma weekly tática. Então, qual a diferença de operacional para tático? Operacional, eu estou falando do que está sendo feito todo dia, tá? Então, o que que eu fiz, o que que eu vou fazer, tem impedimento, como que eu resolvo? Tático, eu vou olhar, cara, o que que foi tudo feito, como que foi feito isso, como que está organizado o tempo da turma, cara, qual estratégia a gente pode fazer para conseguir otimizar mais nosso tempo, esse tipo de coisa. Então, a gente vai fazer uma weekly tática falando da nossa sprint semanal, beleza? Fiquem tranquilos. Tudo isso aqui que a gente está falando, você vai ter acesso a todo o material para você conseguir conduzir 100% uma skill sprint. Você vai ter roteiro de daily, roteiro de weekly, tudo na tua mão para você poder executar tudo com excelência, beleza? Maravilha. Terminei minha sprint de 21 dias, 15 dias. Vou fazer revisão. Aí eu vou pegar minha equipe, meu squad, e vou fazer a revisão de tudo que foi feito e quais foram os nossos resultados. Dentro da revisão, eu vou ter aprendizados. Então, o que que eu vou ter aprendido com isso, né? Ou seja, poxa, fiz um script que funcionou, fiz um que não funcionou. Fiz uma alteração na landing page que funcionou, outra que não funcionou. Você vai colocar seus aprendizados, vai documentar os aprendizados. Para que eu documento, Ale? Para que daqui a um ano você olhe para trás e veja que você já fez algumas ações e você já descobriu o resultado. Então, você pode depois fazer de novo, fazer comparativos temporais, beleza? Maravilha. Seguimos. Além disso, o que que é importante você saber? Toda sprint precisa ter um squad, tá? Então você vai ter, o ideal é que a gente tenha pelo menos 3 pessoas. A gente vai ter o scale, que eu chamo aqui, que é o cara da escala, é o cara responsável, é o cara que precisa tocar as reuniões, precisa trazer mais ideias, precisa estar mais atento à parte estratégica da empresa. É uma pessoa que tem uma visão maior da empresa, beleza? E dos objetivos e do funil, tá? Segunda pessoa, é um analista, uma pessoa que precisa estar atento aos números. Então, é uma pessoa que vai monitorar os resultados, os números, vai cuidar das planilhas, vai trazer clareza nas reuniões, nas dailies, nas weeklies, sobre os números e qual é o progresso das coisas.
Ale, o Scale Analista pode ser a mesma pessoa? Pode ser a mesma pessoa, porém, não pode ser negligenciado nenhum dos papéis. Precisa ter o papel de pessoa que está tocando a planninhas deles, a weekly, que é o nosso Scale, e a gente precisa do analista que vai fornecer essas informações e cuidar dessas informações para que elas sejam sempre informações totalmente confiáveis, tá? Quase que auditáveis. E por último, a gente precisa de alguém de operação, que é uma pessoa que vai tocar, fazer o teste. A pessoa que, se a gente está falando de mudar uma LP, a gente está falando de uma pessoa que vai fazer as alterações na LP. Se a gente está falando de script, a gente precisa de um vendedor que vai fazer os testes de script, e assim por diante. Então, eu preciso de 3 pessoas. O ideal é que seja pelo menos duas, onde uma pode ser, por exemplo, o Scale e a outra analista e operação, ou uma pode ser Scale analista e a outra operação analista. Scale e operação não vai funcionar tão bem assim. Se a mesma pessoa de operação for o Scale, provavelmente vai dar muito ruim a tua sprint, beleza? Bom, então, pensa nisso, tá? Vou retomar aqui, vou cuidar aqui para você entender de novo. Oh, perdão, turma. Então, o primeiro passo, você vai começar a gerar independência. Como que você vai fazer isso? Entendendo como funciona a Scale Sprint. Você precisa ter clareza dos seus dados, beleza? Tem que ter esses dados em mãos. Você precisa criar essas rotinas, já começar a pensar, cara, quando que eu vou fazer dele, que dia, que hora, quais dias e que hora. Não precisa ser todo dia, tá? As deles, elas podem ser também syncs, que pode ser a cada 2 dias, por exemplo. Que weekly, que dia que você vai fazer o weekly. Então, você precisa começar a pensar nisso já, para que você comece a avançar. Vai ter tarefa para isso também. Aí, Scale, já pensa na equipe que vai trabalhar com você. Então, já começa a elencar aí na tua cabeça quem que vai trabalhar junto com você para fazer a tua primeira sprint, beleza? E agora aqui algumas chaves de sucesso para que corra bem a sua sprint. Importantíssimo esse ponto. Então, vamos lá. Primeiro passo, alvo claro. Não comece uma sprint sem ter um alvo muito claro. Se você não tem um alvo claro, você não vai conseguir rodar uma sprint com excelência. Impossível. Porque se você não sabe onde você está e para onde você está indo, óbvio, vai dar errado, beleza? Então tenha claro o alvo. Então, de onde eu estou saindo, para onde que eu estou indo, isso tem que estar claro. E isso é feito na hipótese, tá? Então, na hipótese, eu pego lá a minha conversão 10%. Então, existe um método para escrever a hipótese, você vai pegar isso também, mas exemplo, né? Eu acredito que se eu fizer uma alteração no meu script e tornar ele mais ativo, eu posso passar de 10 para 12% de taxa de conversão em vendas. Exemplo, isso é uma hipótese. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou em 10%, vou para 12%, o que eu vou fazer para isso? Alterar meu script, deixar mais ativo. Beleza? Segundo ponto, comunicação clara. Todo mundo que estiver envolvido, e se tiver stakeholder, que são pessoas importantes dentro desse contexto, você precisa ter uma comunicação muito clara. Então, defina um canal de comunicação onde vocês vão conversar sobre as sprints. Não adianta você começar uma sprint e não conversar sobre ela, falar só na dele. Então, defina se você vai usar um Discord, um Slack, próprio WhatsApp, grupo de WhatsApp, se for focado nisso, mas tem que ser focado na sprint, né? Se você tem o grupo da sua equipe, por exemplo, de vendas, você quer trazer todo mundo de vendas para fazer uma sprint, mas você não organiza um grupo separado para falar dos testes, vai dar muito ruim. Então, tenha comunicação clara, tenha um canal claro de comunicação, se comunique claramente com as pessoas. Terceiro, monitoramento full. Não dá para você negligenciar nada dentro das sprints, porque tudo que a gente faz aqui é orientado a dados, e se você negligencia qualquer tipo de dado, você não vai conseguir ter clareza dos seus dados, não vai conseguir planejar corretamente, não vai conseguir ter o resultado que você espera. Então, monitoramento full. Foco também muito importante. Focar em uma métrica por vez. Então, a gente tem um funil. Não adianta você querer na mesma sprint, querer resolver lead, venda e receita. Não vai dar certo. Então, vamos pensar por exemplo, preciso resolver vendas. Maravilha. Aí dentro de vendas, dentro da conversão, por exemplo, né, de lead para venda, você vai ter indicadores. Você vai ter ali qualificação de lead, você vai ter script, né, então, por exemplo, de lead para lead qualificado. Qual é o meu indicador? Poxa, tá baixo. De qualificado para venda, tá alto. Então, você já descobriu aqui que teu problema não tá na proposta para venda. Teu problema tá da quantidade de pessoa que chega para o cara que você consegue fazer proposta. Então, foca em resolver um pequeno problema por vez. Porque vamos pensar que você consegue resolver 12 problemas no ano de crescimento. São 12 alavancas de receita que você ativa no seu negócio. E é natural que você cresça bastante com isso, beleza?
Outro item importante, execução. Não adianta planejar tudo e não executar. Então, tem que se executar e tem que executar, não só executar, mas executar com disciplina. Ou seja, se foi definida uma data de execução daquela tarefa, que essa data tem que ser cumprida. E se você é a pessoa que vai ficar responsável, se você é o scale, então você precisa cuidar para que isso seja executado. Você é a pessoa responsável. Se não for você, a pessoa que for responsável, ela precisa cuidar disso, beleza? E por último, as rotinas não podem de maneira nenhuma ser negligenciadas. Então, as dailies precisam acontecer, tá? E as weeklies também precisam acontecer. Importante, dado importante, tá? Aqui no SX8, se você faz parte da SX8, a gente vai ter, todas as sextas-feiras, a gente tem um encontro às 11 horas da manhã, onde a gente faz checkpoint das sprints que estão acontecendo, beleza? Então, se você faz parte da mentoria, você vai ter acesso a um checkpoint conosco. Fechou? Um não, na verdade, você tem acesso toda semana ao checkpoint com a gente, belezinha? Vamos lá. Como que vai funcionar? Outro ponto de como funciona. Pilares de escala. Então, dentro do nosso método, a gente trabalha 4 pilares de escala. Marketing, tá? Vendas, oferta e tecnologia. Esses 4 pilares garantem para você sucesso na escala do teu negócio e no lucro, tá? Marketing, por quê? Traz uma demanda muito grande. Vendas, converte muita gente que está vindo do marketing. Oferta bem feita, aumenta a sua margem de lucro. Tecnologia diminui o seu tempo operacional, ou seja, aumenta a margem também. Então, vamos pensar que a gente tem aqui uma divisão de 2 pilares, escala e lucro. Escala, marketing, vendas, lucro, oferta e tecnologia. Então, escala, eu estou trazendo muita demanda, convertendo muita gente. Lucro, eu estou aumentando o meu ticket com a minha oferta e estou otimizando meu tempo operacional usando tecnologia. Então, esses são os pilares, é assim que funciona e é por isso que dá certo, beleza? A gente tem operações aqui que a gente atende, que eu atendo inclusive pessoalmente, uma que a gente tem ruas de mais de 50. Então, o que é ruas mais de 50? Cada R$ 1 investido volta mais de 50 em vendas, em tráfego pago. O ROI do projeto é acima de 20, ou seja, cada R$ 1 que foi investido no projeto de escala com a Scale foi mais de R$ 20 de retorno. R$ 20 de retorno. Então, por que funciona? Porque são esses pilares, eles são conectados. Então, o que acontece muito no mercado hoje é uma empresa, por exemplo, às vezes você foi lá e contratou uma agência de marketing, cara, você não conseguiu ver muito resultado. Por quê? Porque não está conectado com todo. Então você precisa, é uma máquina, a empresa é uma máquina, são engrenagens que precisam estar conectadas e rodando juntas para que você tenha resultado, beleza? Bom, além disso, a gente vai falar aqui rapidamente do nosso funil de escala. O nosso funil ele é muito simples, ele tem 4 etapas. Ale, mas se a gente explodir esse funil, a gente não tem muita coisa? Tem. Se a gente for explodir esse funil, a gente vai ter os indicadores. Daí, dentro dos indicadores, a gente tem várias outras coisas que indicam a performance dessas métricas aqui. Mas o nosso alvo são esses carinhas aqui. Quantidade de pessoas que eu recebo interessadas no meu produto, serviço, quantidade de vendas que eu faço, quantidade de vendas que eu faço para o mesmo cliente, e quanto de receita eu consigo gerar com essa operação, beleza? Então a gente monitora isso. Ah, Lê, mas tem tantas outras coisas que eu quero monitorar? Maravilha, você pode monitorar, mas dentro do nosso método, o ideal é que você trabalhe dentro desse formato que a gente faz aqui. Vamos seguindo, então. Então, vamos lembrar que o nosso alvo principal são dois: receita e lucro. Então, de nada adianta a gente fazer tudo isso e não aumentar a receita, tá? Tudo métrica de vaidade. Se a gente não aumenta a receita, não aumenta lucro, métrica de vaidade. Então, eu não vou. Meu alvo aqui não é falar de quantos seguidores você tem. Não vou falar disso. Não vou falar disso. Você dificilmente vai me ver falando de seguidores. Tanto que, se você olhar o meu próprio perfil, eu não tenho um monte de seguidores. Meu alvo está em receita, em lucro. Beleza? Então, o nosso alvo aqui sempre vai ser esse. Sempre, tá bom? Ale, mas eu quero estratégias para crescer o meu Instagram. Não sou a pessoa certa. Se você tá aqui e quer crescer o seu Instagram, não é com a Ale que você vai conseguir resolver esse problema. O que você vai conseguir resolver com a Ale? Você vai conseguir resolver o problema de receita e lucro do teu negócio usando o método SX8. Beleza? Maravilha! Dito isso, tem algumas tarefas para você agora que você precisa fazer para conseguir assistir as próximas aulas e conseguir executar a sua primeira sprint. Então, vamos lá.
A tarefa principal é fazer coleta dos dados do seu funil de escala, e aqui eu quebrei ela em seis principais itens para você coletar, e eu vou explicar um a um para você. Então vamos lá. Primeiro, quantas pessoas chegam todos os dias, semanas ou meses interessadas em comprar de você? E você pode pegar uma média de 6 meses. Por que dias, semanas ou meses? Porque depende do teu volume. Se você, às vezes, tem sei lá, um escritório de advocacia e você recebe 3 pessoas por semana, você não faria sentido você trazer esse volume por dia. Vai ficar menos de uma pessoa. Então não faz sentido, traz por semana, 3 por semana. Se você tem uma pessoa que chega por semana, você vai trazer por mês. Se você tem um volume muito alto, você vai trazer por dia. Então, traga essas informações. Se você conseguir trazer dos 3 formatos, excelente, beleza? Segundo item, quantas vendas você faz todos os dias, semanas ou meses? Também pode ser uma média. Por quê? A gente vai pegar a quantidade de pessoas que chegarem interessadas, quantas vendas fizerem, a gente vai ter um primeiro indicador do teu negócio, que é a taxa de conversão que você tem, e ele já vai começar a mostrar para nós se existe problema aí ou não, beleza? Terceiro item, qual o tamanho da sua base de clientes antigos, atuais e leads? Ou seja, por que a gente está fazendo isso? Porque pode ajudar a gente a planejar, fazer plano de ação com a sua base antiga, tá? Então, você vai trazer, né, quantos clientes você já atendeu na sua história, e se você tem essa base, né, se você tem essa base para você usar, ou seja, tem os telefones, os e-mails, etc., os produtos que foram comprados, tudo mais. Quantidade de clientes atuais, e pessoas chegarem interessadas em não comprar de você que estão lá paradas, beleza? Quarto, ticket médio. Então, você vai trazer o ticket médio. Se você vende plano mensal, anual, você vai trazer de acordo com sua venda. Se você vende transacional, você traz transacional. Então, ali, vendo planos anuais. Beleza? Qual o ticket médio? R$ 1.000. Maravilha. Vendo plano semestrais. Você vai trazer de acordo com o plano que você vende. Ali, eu vendo todos. Mensal, anual e semestral. Você vai dividir e trazer o valor mensal, tá? Beleza. Quinto, quantas vezes você vende para o mesmo cliente ou quanto tempo o cliente passa com você? Então, se você faz vendas transacionais, você vai trazer quantas vezes você vende para o mesmo cliente dentro de um ano. Ali, não tem um ano, tem 6 meses. Traz 6 meses. Não tem 6 meses, só tem 3 meses. Traz 3 meses. Porque daí a gente vai multiplicar isso e vai ter uma visão anual disso, beleza? Mas traga esse número de quantas vezes você vende, pelo menos cada 3 meses para o mesmo cliente. E quanto tempo o cliente passa com você? Se você vende algo que é assinatura, ou seja, se é mensal, trimestral, semestral, anual, você vai me dizer quanto tempo que esse cliente passa te pagando. Então, se porque é anual, o cara fica 2 anos, normalmente, em média, um cliente fica 2 anos. Você vai trazer 2 anos que o cara fica em média. É muito importante que você busque coletar esses dados o mais fiel possível. Então, se você acha que é 2 anos, mas você tem um sistema que você consegue visualizar, vamos supor que você é uma academia, mas você tem um sistema que você consegue ver, busca essa informação real, porque às vezes você descobre que não é 2 anos, é um ano e meio que ele fica. E daí a gente consegue pensar com mais clareza para criar os planos de ação para sua sprint. E por último, qual o volume médio de receita mensal que você tem, beleza? Então você vai trazer esses pontos. Eu coloquei como observação aqui. É importante você segmentar esses dados. Então, por exemplo, tenho 3 produtos diferentes. Traga separado. Então, poxa, o meu ticket médio do produto A é tanto, B é tanto, C é tanto. Meu volume de receita do A é tanto, B é tanto, C é tanto. Porque daí a gente começa a organizar a sua empresa, começa a visualizar os dados do seu negócio, beleza? Turma, basicamente é isso. Esse foi o nosso primeiro encontro. Para você que não faz parte do SX8 ainda, eu vou deixar aqui um QR Code, se você tiver interesse, para você fazer uma aplicação, tá? Essa aplicação ela vai passar por uma primeira análise para a gente validar um agendamento de uma sessão de escala gratuita, tá? Para que é isso? Ale, poxa vida, eu vi aqui, quero fazer sprint, quero fazer um sprint acompanhado, quero estar com vocês nessa sprint. Você vai fazer essa aplicação, nessa aplicação, vai para uma análise, vai ser analisado e talvez você daí consiga fazer uma sessão de escala gratuita com a equipe aqui. Dentro da sessão de escala gratuita, a gente vai fazer uma outra análise um pouco mais profunda do seu negócio, a gente já vai te ajudar a organizar melhor a sua sprint, organizar a sua empresa e te dar um plano de ação para você gerar mais escala na tua empresa. E dependendo da avaliação que for feita do teu negócio, a gente também pode te aprovar para fazer parte do SX8, beleza? Então, existe um processo, não é tão simples, mas
você pode ficar à vontade para fazer essa aplicação, vai passar pelo processo, se for validado, vai para a sessão de escala, dentro da sessão de escala, se for aprovado, você pode fazer parte do SX8. Qual que é a grande diferença do SX8, fazer parte ou não? Simples. Hoje, que se você não faz parte, você vai ter acesso a um pedaço da sprint, que é toda a parte introdutória, orientações e tudo mais, mas a execução da sprint você não vai ter acesso. Por quê? Porque dentro da execução da sprint eu preciso olhar para os negócios, eu preciso ter clareza do que está acontecendo e poder ajudar as pessoas a resolver problemas que estão acontecendo no dia a dia no negócio delas. E daí, para isso, eu preciso dedicar bastante tempo. E daí, isso eu faço com a turma que tiver, que está, né, hoje dentro do SX8 ou que estará. Beleza? Então, se você não faz parte, você vai ter acesso a tudo, você consegue executar a tua sprint, tá? Você não vai faltar ferramenta para você executar a sua sprint sozinho, mas é óbvio que em grupo você vai ter mais pessoas executando, você vai poder tirar mais dúvida, vai ter as reuniões de checkpoint toda semana, as reuniões de treinamento toda semana, enfim, tem todo ali um combo da SX8, mas é assunto para outra conversa de acordo com as avaliações, se você fizer a aplicação, beleza? Então, no próximo slide aqui, esse é o QR Code, pode fazer sua aplicação. Se, mais uma vez, né, sendo aprovado, você vai para o agendamento, sendo aprovado, você pode ter acesso ao SX8. Lembrando que são vagas limitadas do SX8 toda semana, então toda semana é uma pessoa que pode entrar por semana, então existe uma pequena fila que acaba se formando por conta disso. Beleza? Mas, dito isso, basicamente. É isso, turma. Esse foi o primeiro encontro, aula introdutória, explicar um pouquinho sobre como funciona o meu sprint. Espero que você tenha feito suas anotações. Levante todas as informações que eu coloquei no slide de tarefa, porque nas próximas aulas eu vou explicar mais detalhadamente cada ponto, até que na próxima semana a gente vai fazer a nossa primeira planning juntos. E quando a gente fizer a primeira planning juntos, aí o negócio começa a pegar fogo, a gente vai para ação e é ali que o negócio acontece mesmo. Então, turma que está na SX8, vai ser um prazer imenso montar a planning junto. Você que ainda não faz parte ou não vai fazer parte, também é um prazer imenso te servir aqui com esse conteúdo, fechou? Turma, tamo junto. Deixa eu interromper aqui. Maravilha. Turma, tamo junto. Um forte abraço para cada um de vocês. Bora escalar e bora para action.